Bom dia, estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 21 de julho. Hoje celebra-se o Dia Internacional para aqueles que defendem a discriminação racial. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo a conclusão da mensagem que nós recebemos ontem. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, muito obrigado por este dia que estamos recebendo como dádiva do Senhor. Te pedimos uma bênção especial para cada internauta, para cada telespectador. Nessa oportunidade, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Era um dia de sábado. E dia de sábado não se podia fazer nada que trouxesse algum esforço físico, que trouxesse alguma atividade extra que não fosse espiritual. E o fato de cuspir um lodo lembrava aqueles que estavam trabalhando nas construções, que faziam argamassa, que estavam trabalhando para que houvesse uma construção, uma edificação, como também lembrava aqueles que estavam cuidando dos animais, do gado, que quando iam colocar no local onde o animal se alimenta, eles, para que não houvesse uma sensação de que estava trabalhando, eles antes untavam a comida com água e elas eram colocadas lá, e o animal se alimentava. Então Jesus estava fazendo exatamente com que aqueles que haveriam de julgá-lo, como ele foi julgado, que estava curando num dia de sábado, não tivessem desculpa de dizer: olha, ele está trabalhando no dia de sábado. Se bem que ele disse depois: o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem, porque o sábado era um dia apenas de descanso, somente isso. Eu quero dizer para vocês que quem é o nosso descanso hoje é Jesus. Ele foi quem disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso. Mas voltando aqui ao texto, então Jesus disse: vai ao tanque, depois que colocou, e vai lá, lava-te no tanque de Siloé. Siloé, essa palavra no grego significa o enviado. Então Jesus estava dizendo: vai lá nesse tanque que fala da minha pessoa como o enviado à casa de Israel, para que você receba a visão, até porque lá em Isaías capítulo 61 e Lucas capítulo 4, Jesus diz claramente: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, restaurar a vista aos cegos. E assim ele vai falando, e está falando ali daquelas coisas que são pertinentes à vida espiritual. E então aquele cego precisava da sua visão física, mas era uma lição que Jesus estava dando, como ele havia dito no capítulo 8 anterior: eu sou a luz do mundo, e aquele que estiver em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí, meus irmãos, este homem, por ser curado num dia de sábado, e a visão dele foi dada, que ele nascera desde o ventre, ele era cego. Jesus não estava, os outros, Jesus devolveu a visão, mas esse aqui não. Como eu disse, representando simbolicamente, todos nós nascemos espiritualmente cegos. Uma criança que está nascendo exatamente agora nas maternidades, elas espiritualmente falando são cegas. Depois de nascidas, depois de crescidas, elas vão ouvir, elas vão ter um entendimento e compreender a palavra de Deus, e seus olhos vão ser abertos para que elas enxerguem o Evangelho, elas enxerguem a palavra de Deus, como eu e você. Esse homem, depois de ter sido curado daquela cegueira de nascença, os escribas foram a ele, questionaram com ele: quem foi que te curou? Foram primeiro a ele, ele disse: foi Jesus. E eles duvidaram, foram depois ao pai do cego: esse rapaz é seu filho? É nosso filho, sim. Ele era cego sim, de nascença. E quem foi que curou ele? Eu não sei, pergunte a ele, ele é de maior idade.
Ele é de maior. Procurem saber dele. Isso está nos versículos subsequentes do texto que eu li para vocês. Foram a ele perguntar. E diz o texto: porque quando aquele homem foi ao tanque de Siloé, ele voltou vendo, voltou enxergando. E aí foi quando ficaram perguntando, foram os pais dele, ficaram perguntando: esse cego era aquele mendigo que andava pedindo esmola? Uns disseram: é parecido com ele. Outros disseram: não é ele não. Não é? Tanto os vizinhos quanto... Então aqueles escribas decidiram ir aos pais daquele cego e perguntaram: não é este o que estava pedindo esmolas? É teu filho? É meu filho. Como lhe foram abertos os olhos? Respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me. Então ele fez deu aquela explicação e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Perguntaram, pois, aquele cego, aquele homem que houvera sido cego: onde está ele? Não sei. Não sei. E de tanto insistirem, os fariseus decidiram chegar para aquele homem e dizer: este homem que te curou, como é o nome dele? É Jesus. Ele é pecador. Esse que te curou é pecador. E o cego disse: se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eu era cego e agora vejo. Meus irmãos, nem todos aceitaram aquele milagre da cura daquele cego. Uns duvidaram, outros não acreditaram, outros se desculparam: é parecido com ele, mas não é ele, né? Mas os próprios fariseus que foram questionar com aquele homem que houvera sido cego, quando foram para ele e perguntaram, ele disse: olha, ele é profeta. Chamaram os pais, nos versículos subsequentes: ele é seu filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu. Fizeram um questionário sobre a vida, procuraram vasculhar a vida daquele jovem. E o pai ficou tão irritado que disse: olha, ele é de maior, pergunte a ele. Sabe por que os pais não assumiram a responsabilidade de dizer: ele realmente é o nosso filho, e ele era cego de nascença, e ele foi curado, e ele disse para mim, para os seus pais, que fora Jesus quem o havia curado? Sabe por que ele não disse? Os pais tiraram aquela responsabilidade de dizer, ou de afirmar, de que eles acreditavam, porque eles, se fossem declarar como eles deveriam ter declarado, os seus pais tiveram receio de serem expulsos da sinagoga. Então eles preferiram ignorar a cura do milagre. Sabe, irmãos, isso é alguém que reconhece, porém não confessa. Reconhece, porém não assume. Reconhece, porém não admite. Não quiseram assumir esta responsabilidade. Quando os fariseus foram aos pais e tiveram essa resposta, voltaram ao homem que fora cego e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Essa expressão dai glória a Deus significa: olha, você dê agora um testemunho daquilo que você realmente alcançou, o milagre da cura. Você era cego de nascença. Eles insistiam, como te abriram os olhos, eles ficaram querendo forçar aquele homem que era cego a dizer realmente o que tinha acontecido. Eles insistiam. O cego concluiu, versos 27 em diante: vocês estão persuadidos a crer também nele? Vocês estão fazendo tanta questão de querer saber realmente se for a ele que me curara, vocês também estão querendo se converter a ele? Meus irmãos, há um momento na vida da gente que a gente tem que realmente se posicionar. Se cremos, se não cremos, se duvidamos.
se realmente nós estamos decididos a assumir a fé que nós confessamos. E foi isso que aquele cego, por incrível que pareça, já estava indiretamente forçando aqueles fariseus a quererem também aceitar ou crer no milagre que havia acontecido. E diante de tanta insistência, os fariseus argumentaram serem conhecedores da lei, porém eles desconheciam de que aquele personagem se tratava de Jesus. O depoimento do homem que fora cego está nos versos 31 a 34, que eu gostaria de ler para vocês. Observem o que aquele homem disse. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Meus irmãos, o que aquele homem que era cego de nascença estava dizendo para aqueles fariseus: olha, vocês são doutores da lei, vocês conhecem todos os decálogos, conhecem todos os mandamentos de Moisés, mas vocês não tiveram a compreensão, o discernimento de reconhecer que este Jesus era aquele o qual Moisés dissera. Em outras palavras, ele estava dizendo isso: Deus há de levantar um que haverá de sentar-se no trono de Davi. Ele estava simplesmente fazendo com que aqueles fariseus reconhecessem o quanto eles estavam equivocados. Aqueles fariseus eram pecadores, culpados de não enxergarem nem reconhecerem Jesus, o Filho de Deus. É como ainda hoje, muita gente mesmo, é possível que muita gente que esteja nos assistindo agora em casa, onde está chegando esse sinal aqui, desta transmissão, conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, já ouviu o Evangelho, ouve o Evangelho, mas continua apegado à sua religiosidade, apegado à tradição, apegado a muita coisa que é como se fosse vedado seus olhos, eles não enxergam Jesus. É como aqueles fariseus. Muita gente hoje está nessa condição. E aí quero contar a história que eu disse para vocês, aconteceu na década de 80. Nós estávamos abrindo uma congregação lá na zona rural do Estreito. Começamos a evangelizar numa escola pública. Nós íamos todos os domingos, fazíamos cultos lá de evangelização, e as pessoas foram se decidindo e foram se convertendo, e nós conseguimos um terreno para construir uma congregação naquela região ali do Estreito, doada pelo falecido ex-senador Dr. Ivandro Cunha Lima. Ele doou o terreno, nós construímos o templo. No começo enfrentamos muitas dificuldades, as pessoas jogavam pedras, arremessavam pedras no telhado, as telhas eram quebradas, quando chovia caía muita goteira dentro da congregação. A gente sofreu muito no início daquele trabalho. Hoje é uma igreja organizada, emancipada, com pastor, com toda organizada, está lá, mas o começo foi assim. A gente ia nos nossos automóveis, havia pessoas lá que secava o pneu, não sei se o presbítero Sebastião lembra, secava o pneu do carro, secava o pneu do carro, mas a gente continuou lá, fazendo a obra do Senhor. Mas houve um fato interessante. Havia um senhor chamado Manuel Bezerra, é possível que ele esteja nos assistindo agora, ele está, por sinal, muito velhinho, está acometido de câncer, mas está lutando. E esse senhor Manuel Bezerra, ele, todos os domingos, passava na porta da congregação e dizia muitos insultos contra os evangélicos, dizia muitos impropérios contra a igreja, e dizia: jamais eu vou ser crente. Ele ia caçar todos os domingos com a espingarda, aquela
espingarda de soca, né? Não é isso? Suvaqueira, né? Ele ia caçar. E um dia ele discutiu com o genro dele. Estavam embriagados, discutiram. E o seu genro atirou com aquela suvaqueira, né? De frente assim para ele. E por pouco não tirou a vida dele. Porém ele ficou cego. Ficou literalmente cego. Perdeu a visão. E nós soubemos disso. E nós fomos evangelizá-lo. Estivemos na casa dele. Falamos de Jesus. Aquele homem abriu o coração e fez a sua decisão. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A gente ia buscá-lo lá na casa dele, quando o filho não podia levá-lo segurado na mão dele, ou uma filha ou uma neta. E às vezes eles não podiam ir ou não tinham interesse de levá-lo, a gente ia buscá-lo. E uma vez, num culto, ele deu o seguinte testemunho: disse: meus irmãos, quantas vezes eu passei aqui na porta dessa congregação, eu tinha a visão física, eu tinha a visão dos meus olhos, porém eu era cego. Quando eu abria meus lábios para dizer: nunca vou ser crente, isso é coisa de quem não tem o que fazer, eles diziam muitos insultos. Ele disse: hoje eu perdi a visão, eu estou cego da minha visão, mas eu recebi a visão espiritual. Hoje eu enxergo Jesus. Hoje eu tenho uma visão celestial, como disse o profeta Isaías. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Eu tenho uma visão espiritual. Perdi a visão física, mas eu enxergo hoje. Exatamente isso que aconteceu com aquele cego. Inclusive até julgado pelos seus próprios vizinhos, que não acreditavam, mas depois concluíram que se tratava dele mesmo. Os fariseus, meus irmãos, expulsaram-no do templo. Está no versículo 35 do texto que nós lemos. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Porque até então ele não tinha tido ainda um encontro pessoal com Jesus como Salvador. Ele apenas recebeu a visão espiritual em detrimento daqueles que enxergavam o que a lei dizia, mas não tinham uma visão espiritual. E aí Jesus vai e fala para ele, quando tomou conhecimento que ele tinha sido expulso, ele perdeu certamente o conceito na cidade, que aqueles que ajudavam-no não precisavam mais de receber esmolas. Os vizinhos certamente que duvidaram, outros que não acreditaram, ficaram xingando, não queriam mais se aproximar dele. Os próprios fariseus fizeram com que aquele homem ele fosse excluído, talvez até alegando: esse aí é um herege, esse aí deixou a nossa tradição judaica ou judaísmo e agora está atrás desse Jesus chamado Jesus o Nazareno. Ele foi discriminado, foi expulso da sinagoga. Meus irmãos, quando a gente aceita Jesus, pode acontecer, como eu conheço uma outra história, eu vou falar para vocês nessa noite. Quando aceita Jesus, a família rejeita, os vizinhos desprezam, os colegas se afastam de você. E eu tenho uma história para contar para vocês de uma irmã chamada Salma Costa. Ela está viva ainda, mas o seu irmão Heriberto Paulino da Costa era irmão dela. A irmã missionária Francinete conhece. Salma, ela frequentava o Espásio, boates, e ia para tudo que é de canto, né? Época de São João, tudo, né? Micaranda e tudo. Mas essa moça se converteu ao Evangelho, e na noite que ela se converteu, ela chegou em casa e disse para os pais que agora era cristã, era crente. E o seu pai simplesmente: arrume seus panos de bunda, como se diz, sua mochila, eu não quero filha minha crente em casa. Expulsou ela de casa. E ela chegou lá na casa onde eu morava, em frente à igreja hoje, que pastor Manuel é pastor no Centenário. Ela chegou com um panozinho, uma mochilazinha na mão, dizendo: pastor, meu pai me expulsou de casa porque eu aceitei o Evangelho. E eu queria saber se o senhor podia me acolher na sua casa. Eu disse para ela, olha, você tem algum parente aqui, mãe? Você tem alguma irmã, tia, avó? Disse: tenho, pastor. Diga: então procure alguém da sua família,
Porque se eu lhe acolher aqui, seu pai pode dizer que você foi aliciada, que a gente deu uma lavagem cerebral. É melhor você ir para a casa de alguém da sua família. Fica lá e vamos orar, e Deus vai fazer a obra no coração dos seus pais. E eu disse para eles: antes você frequentava boate, espásio, tudo, e os seus pais achavam que aquilo era normal. Agora você está indo para um ambiente completamente sadio, saudável, um ambiente onde você vai ouvir a palavra de Deus, vai prestar culto a Deus, e ele lhe despreza, lhe expulsa de casa. E ela foi para a casa de uma avó e ficou frequentando a igreja. E depois, com o passar de alguns dias, se converteu a sua irmã. Passaram mais alguns dias, se converteu a outra sua irmã, que por sinal já dorme no Senhor, que era vereadora, Fátima, que era vereadora em Pocinhos. Depois se converteu o seu irmão Heriberto Paulino da Costa Filho, que também já dorme no Senhor, e foi se convertendo, e sua mãe se converteu, e ela foi para o Betel, se preparou, voltou missionária, e Deus fez a obra na família. Geralmente quando alguém faz a sua decisão, a sua opção de aceitar a Jesus, muitos deles são expulsos de casa, a exemplo da Salma, como este cego foi expulso da sinagoga. Aquele homem, meus irmãos, que fora cego, não tinha visão espiritual, ele não tinha visão física, nem tinha visão espiritual. Deus devolveu a visão física e lhe deu a visão espiritual. Isso aconteceu comigo e com você. A sua visão foi restituída. Ele passou então agora a andar na luz. E eu queria terminar este sermão dizendo aqui 3 coisas. Para aqueles que estão conosco em casa, eu não sei qual é a sua forma de religiosidade, de religião que você adotou, que você segue, mas as tradições aqui para esse cego era o judaísmo. No caso, os fariseus perseguiram o quanto puderam para que aquele homem não confessasse, não seguisse, não continuasse a sua trajetória no Evangelho. Hoje nós vemos muitas pessoas que, por causa da sua religiosidade, por causa do apego às vezes aos ídolos, aos santos, entre aspas, padroeiros, feitiçaria, bruxaria, macumbaria, idolatria, apegos à Virgem Maria, ao ponto de dizer que Maria é a sua mediadora, sua medianeira, quando a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Os fariseus alegavam que tinha uma lei, tinha Moisés, tinha tudo de conhecimento, mas o principal eles não haviam reconhecido que era Jesus. É como muita gente hoje tem a sua forma de religiosidade, tem o apego aos seus ídolos, a tudo que é de ídolos, porém não conhecem Jesus. Segunda coisa, há outros que pensam na prática das boas obras. São pessoas que dizem: oh, eu pratico boas obras para que eu obtenha a salvação, para que eu alcance o perdão, para que eu tenha uma vida realmente que possa me dar direito à eternidade. A Bíblia diz para aqueles que assim pensam: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitos estão apegados às obras e desprezam o Filho de Deus, o único meio pelo qual diz a Escritura, importa que nós sejamos salvos. E finalmente, aquele que é cego porque não quer ver. Há um texto no Velho Testamento, que eu vou terminar com essa citação, Ezequiel capítulo 18, verso 2, 4 e 20. Eu quero ler para vocês o que diz a Escritura. Que tendes vós, que dizeis esta parábola:
acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O pai nem o pai morrerá em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29, nós encontramos Jeremias fazendo essa mesma referência, a mesma citação. Verso 29: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Eu estou terminando esse sermão dizendo para vocês, com essa parábola que Ezequiel fala e Jeremias fala, os pais comeram uvas e os filhos tiveram seus dentes embotoados, principalmente quando se trata de ser uvas verdes. Embotoar, ficar aquela, como se fosse rangendo os dentes. Ele está falando numa linguagem figurativa. Essas uvas que embotoaram os dentes, os pais comeram e os dentes dos filhos ficaram embotoados, para aqueles que acreditavam que os filhos recebiam como sentença o pecado que seus pais cometiam. Não. Por isso que aqueles fariseus perguntaram, os discípulos perguntaram e os fariseus também questionaram: quem pecou? Foi este para que nascesse cego ou seus pais? Jesus disse: nem ele nem os pais pecaram para que ele nascesse cego. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. E graças a Deus, meus irmãos, porque nós um dia éramos cegos, mas os nossos olhos foram abertos. Quem pode dizer amém? Seus olhos foram abertos. Hoje você contempla a luz que é Jesus. Você não está mais em trevas. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que estiver em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida em si. Espero que você, internauta, telespectador, tenha sido profundamente abençoado. E você vai ficar agora com esta música para o seu enlevo espiritual. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia. Amém. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se